Se você tem um hábito de assistir vídeos sobre educação financeira, você já sabe de algumas coisas. Você precisa investir, você precisa quitar suas contas, você precisa entender se é melhor comprar uma casa ou alugar, você precisa fazer reserva de emergência, você precisa pensar na sua aposentadoria, você precisa fazer um monte de coisas, ter uma boa rentabilidade e por aí vai. Só que às vezes são tantas coisas que nós devemos nos preocupar que a gente fica até sem saber por onde começar. E esse vídeo tem por objetivo te mostrar os 7 passos de bebê de Dave Ramsey, que é um criador de conteúdo sobre finanças lá dos Estados Unidos, um excelente criador de passagem, e como você pode começar na sua jornada financeira para que você tenha uma saúde financeira e que daí para frente você possa de fato começar a ser um investidor. Tudo bem? Olá a todos, se você ainda não me conhece, meu nome é Vitor Faustino, convido a todos aqueles que ainda não são inscritos que se inscrevam, deixem um like e fiquem à vontade na seção dos comentários. Antes de mais nada, quem é Dave Ramsey? Dave Ramsey, ele tem aqui um canal no YouTube com 3,82 milhões de inscritos, com 9.300 vídeos, muito vídeo. Ele tem como se fosse uma rádio, onde as pessoas ligam lá e ele fala sobre o que essas pessoas devem fazer para alcançar uma independência, uma liberdade, uma saúde financeira. Ele também é autor, palestrante, especialista em finanças, e ele é proprietário da CEO Ramsey Solutions, tá? Ele escreveu vários livros, certo? E alguns desses livros aqui são best-sellers. E por que eu acho tão interessante esses 7 passos de bebê aqui? E eu trouxe esse vídeo aqui, eu montei esse roteiro. Pessoal, muitas vezes as pessoas querem fazer coisas muito avançadas. Compra ou não Bitcoin, compra ou não ETF, quais os melhores ETFs. E essas pessoas ainda não fizeram o básico. Se você quiser fazer coisas avançadas, você precisa fazer o básico. E aqui eu trouxe um vídeo sobre isso, onde eu vou falar sobre esses 7 passos. Isso aqui é o começo. Se você tem isso aqui resolvido, você está pronto para dar um próximo passo como investidor mais avançado. E a primeira coisa que ele tem aqui desses 7 passos é: economize R$ 1.000 para o seu fundo de emergência inicial. Primeiramente, pessoal, eu quero dizer o seguinte: esses 7 passos é feito por um escritor americano para uma realidade de pessoas que moram nos Estados Unidos. E eu vou adaptar isso da maneira mais fiel aos 7 passos originais, porém vou abrasileirar, por assim dizer, vou tornar isso mais adaptável à nossa vivência. E o primeiro passo é: economize R$ 1.000 para o seu fundo de emergência. Pessoal, a gente fala muito do fundo de emergência de 3 a 6 meses, né, do seu custo de vida, e só que acontece que às vezes você pensa o seguinte: poxa, o meu custo de vida é de R$ 2.000. Então, se eu tiver que economizar 6 meses do meu custo de vida, é 12 mil. Se eu tiver que economizar 12 meses do meu custo de vida, é 24 mil. E a pessoa, às vezes, ela até se desanima quando o objetivo ele parece muito longe. A ideia dos R$ 1.000 é que com esse valor aqui investido, você consegue ter uma reserva para as emergências mais necessárias. O que seriam as emergências mais necessárias? Foi feito um estudo das despesas urgentes, né, inesperadas, que mais ocorrem aqui no Brasil. E quais são? Despesas médicas. Se você tem filho, bebê e tudo mais, você sabe que volta e meia você precisa ali fazer uma compra, algo que controla a temperatura, de um medicamento ali antialérgico. Então, se você tem filho, você sabe que despesas médicas volta e meia acontece. Remédios, às vezes você queima a mão sem querer, às vezes você precisa comprar algo para sua saúde que R$ 1.000 cabe. Saúde do pet, esses dias um colega meu precisou fazer um raio, uma ultrassonografia no cachorro que custou R$ 300 e os R$ 1.000 resolveria. Conserto de carro, eu não sei onde você mora, mas eu moro em Aparecida de Goiânia, Goiás. Aqui, o que não falta é buraco. Se você estourar a roda em algum buraco, você consegue pelo menos comprar um pneu novo, reparos na casa. Às vezes acontece pequenas necessidades de reparo, gastos
com educação, viagem não planejada, presentes, empréstimo de dinheiro, custo do funeral, estouro do cartão. Esses aqui são no Brasil os gastos que surgem de última hora mais rotineiros. E se você vê aqui, R$ 1.000 consegue abranger grande parte desses gastos não inesperados. E a ideia é essa, que você consiga dar ali o passo inicial na sua reserva de emergência, ok? E qual que seria o passo número 2? Pague todas as dívidas, exceto sua casa, usando o efeito bola de neve. Vou explicar aqui qual é o efeito bola de neve. Quando você vai pagar as suas contas, existem duas maneiras de você pagar as suas contas. A primeira maneira é você pegando, relacionando todas as suas contas e você pagando as que têm mais juros. E matematicamente falando, está perfeito. Você tem que realmente pagar as que têm mais juros. Porém, a ideia do Dave Ramsey é você listar todas essas dívidas e você ir pagando da mais barata para a menor. Porque a ideia dele, ele foca muito no efeito psicológico. Imagina, você tem várias contas atrasadas de R$ 500.000, mas aí você quita elas de começo e só fica uma conta grande. Você não concorda comigo que psicologicamente é um efeito mais positivo? É só uma instituição te devendo, você só está devendo para uma empresa. Então, pagar todas as dívidas indo da mais barata para a mais cara é algo que traz um efeito psicológico muito interessante. E eu utilizei isso, pessoal. Quando eu estava muito endividado no ano de 2019, quando eu decidi pagar tudo, eu comecei da menor para maior, pessoal. E realmente, a minha maior, que era com juros maiores, eu deixei por último. E é a recomendação do David Ramsey. E qual que é o terceiro passo? Economize de 3 a 6 meses de despesas em um fundo de emergência. Agora que você se livrou das dívidas, aumente o fundo de emergência para o equivalente de 3 a 6 meses. E isso aqui, pessoal, é o que realmente vai te proteger de grandes imprevistos, como uma demissão, como uma crise de saúde grave ou algo nesse sentido. É importantíssimo que você tenha de 3 a 6 meses. E aqui é importante você considerar como é que é a sua carreira. Por exemplo, você é um funcionário público? Poxa, dá para pensar ali em de 3 a 6 meses. Pode pensar ali em 3. Você é um funcionário CLT que já tem mais de 6 meses de empresa e que, se for demitido, vai receber seguro-desemprego e tudo mais? Tem FGTS, você pode pensar nos 6 meses. Porém, se você é um PJ, o ideal é que no mínimo 6 meses. Porque o PJ, se você é demitido, se é feito um rompimento de contrato, é uma mão na frente e outra atrás, não tem rescisão, não tem FGTS, não tem nada. Então, você tem que pensar em valores maiores, como por exemplo, 12 meses. E qual que seria o quarto passo? Invista 15% da sua renda familiar na sua aposentadoria. Comece a investir na sua renda bruta para aposentadoria. Aqui no Brasil, a gente tem muito ainda a questão das pessoas confiarem no INSS. É um absurdo isso, porque o INSS, ele é uma grande pirâmide e cada vez tem mais pessoas velhas e menos jovens. Você veja pela sua avó, pela sua bisavó. Ela teve certamente mais de 5 filhos. Porém, se você tiver 1 ou 2 irmãos, é muito. As pessoas hoje não estão nem tendo filhos normalmente. Às vezes as pessoas preferem até adotar pets, cachorros, e chamam isso de filho para piorar. Então, a gente está numa situação que, se você depender do governo, infelizmente você vai se ferrar. E para mim, pessoal, o que deu certo para pensar na questão da aposentadoria? Eu penso muito na regra 50-30-20, onde 50% de todo o meu salário eu utilizo para gastar com gastos fixos e essenciais, como por exemplo o financiamento imobiliário da minha casa, como por exemplo água, luz, telefone e por aí vai. São os gastos fixos. 30% eu utilizo com gastos variáveis, que são presente, restaurante, besteira também, por aí vai. São variáveis, né? Todo mês muda. E 20% da reserva de emergência. Pessoal,
para mim, essa regra aqui é a que vem mais dando certo para mim. É quando a pessoa faz uma consultoria comigo, é o que eu mais indico, são esses 20% e é o que costuma dar certo, pessoal. Seria muito bom se você pudesse investir 50% do seu salário, mas a realidade dos brasileiros é que 20% é um tanto interessante e que consegue sim. Olha, eu recomendo que você estude muito sobre planos de aposentadoria privados, como por exemplo, investir num PGBL ou num VGBL, tá? Você investir ali em um fundo de aposentadoria, um bom fundo de aposentadoria, ou então você fazer isso por conta própria, via investimentos em empresas que possuem um bom histórico de pagamento de dividendos. Você precisa ser o responsável pelo seu futuro e pela sua aposentadoria, porque se você depender de governo, não vai ser o Bolsonaro, não vai ser o Lula, não vai ser o Nicolas Ferreira, não vai ser a Erika Hilton que vão te ajudar na sua aposentadoria. O único responsável pela sua aposentadoria é você. E qual que é o quinto passo? Aqui, o David Ramsey, ele fala, economize para a faculdade de seus filhos. Eu vi um vídeo aqui no Brasil da pessoa falando o seguinte, economize para grandes gastos. Porque ele falou o seguinte, poxa, a educação, se formar hoje já não é a mesma coisa que se formar antes, não é garantia de emprego. Foi até esse vídeo aqui, pessoal, do Dinheiro com Você, feito pelo William Ribeiro, um excelente vídeo, mas aí ele até coloca em xeque a questão do se vale a pena mesmo você investir para a educação do seu filho, hoje a faculdade já não é a mesma coisa, hoje é possível ganhar dinheiro pela internet e blá blá blá. E aqui, com todo respeito, eu discordo dele, pessoal, porque o que acontece na prática? Quando você pensa nas grandes empresas do Brasil, os unicórnios, né, que são aquelas empresas que atingiram um valor de mais de R$ 1 bilhão, onde os fundadores dos unicórnios brasileiros estudaram, né? Aí quando você analisa aqui, a 99, né? Ariel Lambrecht, graduação em engenharia pela mecatrônica na PoliUSP. Pessoal, PoliUSP é um processo dificílimo, super concorrido. Ele se formou na USP. Paulo Vergas se formou na USP. Nubank, a Cristiane Junqueira, uma das mulheres mais influentes do Brasil. Ela se formou na PoliUSP também. Dificílimo de ser aprovado aqui. Davi Vélez, que é o outro fundador lá do Nubank, né? O cara, tem graduação em engenharia e MBA pela Stanford. Então o cara é fera. O Edward Webley, o cara se formou em computação pela Universidade de Princeton e tem MBA na INSEAD, Instituto Europeu de Administração de Empresas. Arco Educação, o cara se formou na Universidade de Fortaleza e tem mestrado no MIT. Stone, o cara se formou na Universidade Cândido Mendes e o outro fundador, ele se formou na PUC do Rio de Janeiro, tem MBA na FGV e fez curso de marketing na Universidade de Berkeley, na Califórnia. iFood, o cara tem graduação na ESPM e ele tem um mestrado em Stanford. Aí você pensa o seguinte, poxa, mas aí você foi longe, aí você pegou só a empresa que deu certo, tal. Mas beleza, então vamos continuar. Qual que é aqui a taxa de desemprego por nível de educação? E olha aqui, ó, quanto mais para cima, mais educada a pessoa. Aqui é a pessoa que tem menos que o high school, que é o ensino médio. Essas pessoas que têm menos que o high school, a taxa de desemprego lá em 2023 estava em 5,6. Pessoas que têm só ensino médio, 3,9. Pessoas que têm o Master Degree, que é formadas, 2. Então, olha o seguinte, pessoas que são formadas, a taxa de desemprego está em 2. E pessoa que tem só o ensino médio está em 3,9. Então, a taxa de desemprego de quem não possui ensino superior é o dobro, praticamente, de quem tem ensino superior, pessoal. Tá vendo a importância? E aí você pode pensar, poxa, mas isso aí é na realidade dos Estados Unidos. E no Brasil? Olha, salário não cresce, mas diploma do superior garante emprego. E aqui, pessoal, eles falam o seguinte, nesse estudo feito aqui no Brasil, o desemprego de quem tem nível superior está em 3,6% contra 8% para quem completou até o ensino médio. Então aqui no Brasil é mais do que o dobro. E dando continuidade, pessoal, porque eu acho importante que aqui no Brasil o pessoal adora valorizar quem não estuda, adora valorizar quem não se dedica à leitura e por aí vai. E eu quero aqui ser enfático em trazer que você precisa sim pensar na educação sua e dos seus filhos.
trabalhadores com ensino superior ganham 126% mais que menos escolarizados, é o que diz uma pesquisa. Então, eu espero já ter te provado que faz muito sentido você pensar na faculdade para os seus filhos, na faculdade para você, em cada vez mais você se escolarizar. Pessoal, esquece essa parada aí que ensino superior não serve para nada, tá? Isso não faz sentido na prática. Você, com ensino superior, vai ficar menos desempregado e, via de regra, você vai ganhar mais, ok? E pague sua casa mais cedo. Nesse passo aqui, ele falou pague todas as dívidas exceto da sua casa. Aqui ele fala pague sua casa mais cedo. Pessoal, quando você paga a sua casa, você pode antecipar as parcelas do seu financiamento. E você pode antecipar de duas maneiras. Você pode antecipar por parcela, por exemplo, suponha que o valor que você paga é R$ 1.000. Se você antecipa outros R$ 1.000, você não vai antecipar uma parcela, você vai antecipar várias parcelas, porque você só paga o principal. Existe, por lei, uma obrigatoriedade na redução dos juros. Então você pode decidir se você vai diminuir o valor da parcela ou se você vai diminuir o prazo. Normalmente é mais recomendado que você diminua o prazo. O benefício para você será melhor. E eu até coloquei aqui para mostrar na prática como que isso funciona. Por exemplo, aqui na tabela saque, quando você compra a casa, normalmente é na tabela saque. Suponha que o valor total da parcela é de 2.533, onde 833 é a amortização, né? É o valor principal da casa, e o restante é juros. Então, 833 mais 1.700 dá 2.533. Então, você nota aqui que quando você paga as parcelas mais para o final, você tem de juros aqui R$ 7,08, 14,16. Esse valor aqui tem redução deles, tá? Você não paga esses juros aqui na totalidade. Então, vale muito a pena para você antecipar e quitar o quanto antes a sua casa. E o sétimo passo que o Dave Ramsey faz é construa riqueza e doe. Pessoal, eu acho que é muito importante, muito interessante você doar, principalmente se você tem condições para isso, tá? E aqui você decide onde você doa. Você doa para sua igreja, você doa para uma ONG, tem vários lugares para doar. Aqui em Goiânia, na empresa que eu trabalhava, eles têm o hábito de doar para uma casa que é uma casa que recebe pessoas de outros estados para fazer tratamento de câncer aqui. Cara, isso é muito bom. Existem até estudos dizendo que pessoas que doam mais são mais felizes. E eu recomendo que você também tenha isso como um hábito de vida, tá, pessoal? Doar é um ato muito bacana, muito legal, que faz bem para você, que faz bem para a sociedade. Desde a Bíblia recomenda que você doe, até Arnold Schwarzenegger lá, que ele fala dos passos de sucesso, tem o último passo lá que é o give back, que é você dar de volta tudo o que as oportunidades que você teve, você dê de volta para o universo, para a humanidade. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desses 7 passos de bebê do Dave Ramsey. Eu entendo que eles são básicos, mas às vezes a gente falha no básico mesmo. Às vezes a gente quer fazer coisas muito complexas, coisas muito avançadas, e a gente não fez nem o mínimo, a gente ainda nem pagou todas as contas nossas. Acho que faz sentido, mas eu queria ouvir de você, eu queria ler de você a sua opinião. Faz sentido isso aqui para o investidor brasileiro? Faz sentido isso aqui para você? Coloca aí nos comentários. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Meu nome é Vitor Faustino. Tamo junto e é só o começo.